É isso aí, eu levei mais de 40 anos para entender que animal tem alma, mesmo sendo teólogo, uma pessoa espiritualista, nasceu e cresceu dentro do espiritismo, como estudante de filosofia. É que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vivência com o veganismo. Bem, neste vídeo eu quero te apresentar o porquê isso acontece. É muito simples, é porque cada um tem a cosmovisão da sua realidade, a cosmovisão do como ele percebe o mundo, como ele percebe a realidade dele. E quando a pessoa está num certo momento da vida, independente da idade, essa visão de como ela percebe a realidade, como ela percebe o mundo, como ela cai das vistas dela, essa ilusão, ela, ou mais cedo ou mais tarde, ela vê por trás deste véu de Maia o que realmente se esconde. E o veganismo é um grande passo nessa espiritualidade, mesmo eu sendo teólogo por a minha vida toda, estudioso, mestre, eu não conseguia ver isso. E hoje eu percebo com os olhos que a natureza não me deu, que não te deu, é uma visão além da visão do corpo físico, se trata da visão, se podemos dizer assim, do terceiro olho, só a partir dessa perspectiva, desse entendimento, podemos perceber o mundo como ele é e ver o que as pessoas não veem. Isso se dá pela cosmovisão da realidade, como cada um vê o mundo. Eu quero tratar agora de uma alegoria que você vai entender isso. Ela, apesar de ser conhecida, eu vou tratar ela aqui de uma forma mais branda, mais fácil, para que você entenda. A mente, na realidade, ela só enxerga aquilo que ela tem um modelo interno, preparado para que ela possa interpretar a realidade. Eu falo isso para você usando uma metáfora sobre o descobrimento do Brasil, em que muitos falam que quando Cristóvão Colombo embarcou nas praias brasileiras, os índios não conseguiam ver as caravelas. Observe que as marés como quebram. E, apesar de uma caravela ter a altura de um prédio de 3 pavimentos, ser enorme, gigante, eram 3 e os índios não conseguiam ver, porque a mente dele não estava preparada, a cosmovisão da realidade dele sufocava esse entendimento. Ela só pode ver as coisas quando existe uma superposição da realidade. Ou seja, os índios não viam, estando tão perto. O que aconteceu foi que um pajé, uma pessoa que buscava mais esse sentido espiritual, esse sentido metafísico, ele começou a perceber que as ondas quebravam. Se você olhar nessa distância, e você percebe que as ondas elas têm uma leve deformidade. Foi isso que ele percebeu. E ele conseguiu assim ver as caravelas e foi chamando os índios, explicando a forma delas, explicando como eram, e desta forma os índios e toda a tribo conseguiu ver as caravelas. Isso porque a cosmovisão deles estava limitada, estava fechada a seu prospecto interno da realidade. A psicologia chama de viés da percepção quando não temos um modelo interno, um prospecto interno para perceber algo que é desconhecido ao nosso meio. Uma forma que podemos interpretar o que vemos, como os nossos olhos veem. Ou seja, sem esse viés da percepção, que a psicologia nominou, não conseguimos ver a lei do óbvio. E quando você entende e reclama na sua mente que é tão óbvio essa dor, essa covardia que as pessoas carnívoras fazem e cometem contra os animais e não conseguem ver. E, perceba, isso é uma síndrome, uma espécie de síndrome psíquica, mental, que as pessoas carregam por conta da crença, por conta da cultura e por conta da criação. E isso foi tudo moldado a partir da perspectiva que animais não têm alma, porque a religião construiu e ela pregou isso nas igrejas há séculos. E com isso as pessoas
criaram dentro da cultura que se animal não tem alma, não tem problema comê-los. Daí, a cosmovisão, o que foi construído em torno dessa teologia por Tomás de Aquino e toda a teologia da igreja, moldou o mundo externo das pessoas, e eles não conseguem se livrar disso, por mais óbvio que seja, por mais fácil que possamos ver isso, eles não podem, por mais compreensível que a nossa cosmovisão vê, que eles não veem. Daí, eu sempre falo a questão do karma, que no karma os olhos, a mente, o terceiro olho é aberto, porque conquistamos isso em outras vidas. Então, dentro desta ideia, tem um Nobel, porque eu quero falar agora um pouquinho sobre a alma dos animais, em que cientistas usam outros termos. Tem um cientista em particular, Nobel de 1933, que constrói essa ideia de alma, mas na visão que eu vou lhe passar agora. Ele dizia que existe uma unidade mental entre a consciência e o corpo, e essa unidade mental seria o que ele poderia ter denominado de alma, mas como todo cientista ele tinha medo de ser ridicularizado. Daí, o máximo que ele faz é tipificar isso em um dos livros dele, Mente e Matéria. Ele chamou essa energia de neg-entropia, porque a entropia é a desordem natural, e essa neg-entropia seria algo que dá forma, dá ordem. Então, essa energia que está em nós dá ordem ao caos. Por exemplo, a entropia é a desordem natural, porque tudo foi criado para existir de forma e se manter em desordem natural. Então, essa neg-entropia seria uma ordem que essa energia mantém, provoca, estabiliza. É o que eu sempre chamo de Deus, o uno dos filósofos, o Brahman, a energia vital, o que mantém tudo. Então, esse Atman, esse Cristo, esse Deus, que em nós tem uma fagulha, ele chama de neg-entropia. Então, neste livro de Mente e Matéria, ele esclarece e ele prova, porque ele não ganhou o Nobel à toa, ele prova que essa entropia, ela é desconstruída a partir desta energia que mantém tudo em ordem. E ela está no cosmos, está no universo, que é a mente do mundo, que o filósofo Plotino e Porfírio falam, o Uno, de Platão. Ele é o Atman, ele é o Deus que está em mim e é o Deus que está em você. Então, se essa energia que se manifesta em tudo e em nós, ele denominou de neg-entropia, poderia ter dito simplesmente alma, e ele diz que essa energia está em seres vivos, ela coabita nos seres vivos, em mim, você e nos animais. Bem, gostaria de te agradecer por ter estado aqui comigo até agora, e entender que a alma dos animais é porque muitas vezes você procura o termo alma, procura questões com termos como veganismo, vegetarianismo, em textos antigos, em textos acadêmicos, em textos científicos. E as pessoas usam outros termos para denominar alma, para denominar Deus, para denominar veganismo, vegetarianismo. E é isso que eu quero te dizer. Abra sua mente, abra sua cosmovisão. Eu estou feliz por você, porque eu só consegui chegar ao veganismo muito de idade. Fico feliz porque você veio mais jovem. Eu te parabenizo e vou te ajudar no que eu puder com o meu conhecimento sobre teologia e filosofia e ciências naturais. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo, onde trarei mais defesas sobre a questão dos animais terem alma. Obrigado e até a próxima.